Então, vamos lá para a unidade 3, né? Ainda em religião, certo? Nós vamos ver o capítulo 12, da natureza ao Criador. Abram o livro aí nas páginas 82 e 83, tá legal? Vamos lá? Sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente, certo? Esse pensamento foi dito por Albert Einstein. Foi um dos maiores cientistas, né, que existiram aí, fez muitas descobertas, e ele, sendo cientista, ele chegou a essa conclusão: sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Então ele pode ter achado a teoria, ou então descoberto a teoria da questão do Big Bang, da evolução dos seres vivos, né? Ter estudado Charles Darwin e assim vai. Mas ele chegou a um consenso, né, de que havia um ser superior por trás de tudo isso, certo? Não é totalmente só ciência. Então não há uma explicação para que o universo exista sem Deus, né? Sem a ação de Deus. O que é consciência moral? O que vocês acham? Segundo o dicionário diz, é uma habilidade, capacidade, intuição ou julgamento do intelecto, que distingue o certo do errado. Então, consciência moral, gente, é aquela consciência que fica, não sei se vocês já ouviram essa expressão, te acusando. Se tu tá fazendo algo errado, né? Ou se tu tá fazendo algo que tua mãe já disse, não pode ser assim, não pode fazer isso, mas você vai lá e faz. Aí existe aquele juiz lá dentro da cabeça da gente, né? Isso tá errado. Ou então você se sente mal por estar fazendo aquele tipo de coisa, certo? Então isso se chama consciência. Então é uma habilidade que nós temos, certo? Um julgamento do nosso intelecto que distingue o que é certo ou errado, certo? Então a gente tem aquela consciência de que isso não é bom, isso não está certo, ou então isso é bom, é assim que eu devo agir, ok? Então nós temos sempre que estar praticando isso e deixando bem claro, né, a nossa consciência e ser, como diz, fiel a ela, certo? Os seres humanos, o que eles são? Uma das maiores provas da existência de Deus. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Somos capazes de pensar, de refletir, de fazer perguntas, de criar e possuímos consciência moral, certo? Então, quando diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, vocês já passaram por uma situação de assistir uma reportagem e na hora vocês verem um ato de injustiça, ou com uma criança, ou com um animal, né? Ou com um idoso, e vocês dizem assim, ah, se fosse com a minha família, ah, se fosse comigo, não ia dar certo. Não já? Pois é, esse tipo de coisa que nós sentimos se chama, de certa forma, uma justiça que a gente quer que seja feita, né? Então essa justiça, ela vem de Deus, esse desejo de querer fazer o bem às pessoas. Então, porque nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então, Deus só quer o melhor pra gente. Então, a gente também tem que querer o melhor pros outros, né? Para quem está ao nosso redor. Então, nós somos capazes de quê? De pensar. Por nós sermos capazes de pensar, de refletir, é que nós devemos o quê? Agir de forma cordial. Lembra que nós falamos sobre a cordialidade? E temos uma consciência moral, essa habilidade que nós temos de distinguir o que é certo do errado, ok? O que nos aproxima de Deus? A prática do amor. Então, quanto mais praticarmos o amor, mais nós estaremos perto de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Diz em 1 João 4,8, Deus é amor. Então, se tu diz assim, eu amo a Deus, mas não amo ao meu próximo, então tu não conhece a Deus, certo? Então, a gente tem que praticar o amor, porque Deus, ele é a maior prova de amor. Ele nos criou porque nos ama, ele nos amou primeiro antes de tudo. Então, vamos assistir um vídeo sobre isso, tá bom? Oi, se eu poderia dar um pouquinho da sua comida pra mim? Pra eu comer com você? Eu não sei. Tá bom, obrigado, hein?
poderia dar um pedaço do seu lanche, cara? Um pedacinho do seu lanche? Não? Dá um pedacinho de lanche aí, por favor. Só um pedacinho. Oi, senhor, tudo bem? Senhor, dividiria um pedaço de cesta comigo? Eu tô com uma fome. Posso pegar uma aqui? Não tem problema? Só uma mesmo. Como é que o senhor, hein? Olha, obrigado, hein? Deus. Bom, então vocês viram lá no vídeo, né? Ele foi em 3 situações, né? Pediu um pedaço de um lanche, um certo teste, e aí ele teve a recusa. E aí depois o que ele fez? A família dele foi lá, deu uma caixa de esfirra, né? Com esfirra dentro para aquele morador de rua. E depois ele foi e pediu. E o morador, com pouco que tinha, ainda dividiu, certo? Ele falou lá que solidariedade não é dar o que sobra, e sim o que falta àquela pessoa, né? A necessidade daquela pessoa. Então isso é um ato de bondade, certo? A gente tem que fazer essas coisas porque nós vamos nos sentir melhor, nós vamos ajudar as pessoas, certo? E mais, nós vamos estar nos aproximando de Deus. Então Deus é o quê? É o Criador do universo, é um Pai bondoso e nos enche de alegria, certo? Esse é o nosso Deus. Nós já vimos o que é o ser humano e Deus agora. Como podemos encontrar a Deus? Ficar de olhos abertos na sua criação, no caso que? A natureza. E ter o coração limpo, certo? Quando diz o coração limpo, é manter o coração sempre buscando melhor, o melhor tanto para si como para o próximo. Aí nós vamos nos aproximar de Deus, certo? Tentar não olhar as coisas ruins sempre. Tem gente que só olha o lado ruim, tem que olhar o lado bom também das coisas. É fácil, tia? Nunca. Não é fácil. A gente geralmente tem a tendência, né, pela nossa natureza pecaminosa, em olhar sempre o lado pior, nunca o lado melhor. Mas nós devemos fazer isso uma prática, para que possamos melhorar cada dia mais. Então, atos de bondade. Eu coloquei aqui imagens. Coloquei aqui algumas imagens, né, que mostram atos de bondade. Estamos vendo um garotinho aqui que é cadeirante, né, o outro empurrando. Pro cadeirante tá ótimo, né, tem alguém para brincar, certo? E o outro também, ele tá se divertindo, porque ele tá fazendo bem e tá brincando com o coleguinha dele. Às vezes a gente tem que se disponibilizar, né? Tem que doar o nosso tempo, às vezes, para fazer o bem. Ó, ajudar alguém a atravessar a rua, no caso aqui a menina tá ajudando a atravessar a senhora na rua, né? Parar o nosso tempo para ajudar, dividir o que temos, certo? Aí é uma maçã, né? Uma simples maçã. Aqui mostra uma situação que aconteceu na África. Acontece muito isso, viu, gente? Isso aqui foi em 2016, essa criança aqui recebendo alimento de pessoas que são voluntárias, que ajudam. E essa mesma criança em 2017. Olha a diferença, né? Gente, é mais ou menos assim a estrutura das crianças na África, certo? Elas passam muita necessidade, muita fome. Entenderam? Então também isso é uma forma de ajudar. São atos de bondade. Olha aí, ó. Eles são adversários, né? Eles estão competindo um com o outro. Mas mesmo assim ela fez o quê? Ela parou um tempo dela, vamos dizer, ela perdeu os minutos dela, vamos dizer assim. Mas não é que perdeu, ela ganhou porque ela ajudou uma pessoa, certo? Para dar água pro oponente dela, né?
A outra situação, ó, também são concorrentes, mas nem por isso ela se limitou. Gente, quando a pessoa corre muito, dependendo do tempo que corre, dá cãibra no corpo, né? E a pessoa começa a não ficar 100% para manter o ritmo. E aí ela se disponibilizou que a ajudar a oponente dela, certo? Que ela estava concorrendo com ela, para levar até o fim na chegada. Então, um simples ato de amor é uma onda que se espalha, certo? Um simples ato de amor. E pode virar uma onda, certo? Uma onda bem grande, né? Que pode se espalhar, certo? Vamos ver mais um vídeo. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Is time okay? Where we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it back. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. Grandpa! I chose this cake for you.
Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Bom, então vocês viram lá, né? Um ato de bondade. Aqui nós terminamos com essa cena aqui, certo? A criança se abaixando para o cachorro não pegar chuva, né? Os animais também. Então, tudo faz parte da natureza, que foi feita por um Criador, que foi Deus. Então, que possamos refletir sobre isso e fazermos a nossa parte, certo? Porque aí nós vamos nos achegar mais perto de quem? De Deus. Beijos, até a próxima.